A paz do Senhor Jesus, bom dia com Deus, que as bênçãos do Senhor estejam sobre sua vida. Vamos buscar primeiro o reino de Deus, sua justiça, pois todas as coisas o Senhor nos acrescenta, amém? Quero meditar com você aqui no livro de Filipenses 3, do versículo 12 ao 17. Ele diz assim: não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, pelo que todos quanto já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentes alguma coisa doutra maneira, também devo-lo revelará. Também Deus vos revelará. Mas naquilo a que chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Filipenses 3, do 12 ao 17. O apóstolo Paulo falando nessa carta com os filipenses, e essa carta, o tema principal dela é a alegria do Senhor, independentemente das circunstâncias. Linda carta, e te convido para que depois você leia o livro inteiro de Filipenses. Mas, se estiver com pouco tempo, leia o capítulo 3 por inteiro, para que compreenda melhor. Aqui no verso 12 ele diz assim aos filipenses: não julgo que haja alcançado. Os melhores homens do mundo irão prontamente admitir a sua imperfeição no presente estado. Paulo olhava para si mesmo como em estado de imperfeição e tentativas. Nós ainda não o alcançamos, ainda não somos perfeitos, ainda há muita falta em nossos deveres, bênçãos e consolações. Se Paulo, que havia alcançado um alto grau de santidade, ainda não havia alcançado perfeição, muito menos a nós. Aqueles que pensam ter graça suficiente dão prova de que têm muito pouco, ou aliás, que não têm nem um pouco. Precisa se avaliar melhor. Onde a verdadeira graça existe, o desejo
de mais graça e uma pressão em direção à perfeição da graça. Mas, ele continua, mas prossigo, mas sigo em frente, prossigo com vigor. Eu me esforço para alcançar mais graça e para fazer o bem ainda mais. E nunca penso que já fiz o suficiente. E assim nós devemos pensar, assim nós devemos proceder, seguindo em frente. Aí ele termina dizendo, preso por Jesus Cristo, a nossa graça vem de quem vem de estarmos presos por Jesus Cristo. Não é que nós alcançamos a Cristo primeiro, mas que Ele nos apreendeu, e isso é a nossa felicidade e a nossa salvação. E no verso 13 ele diz, irmãos, quanto a mim não julgo que o haja alcançado, mais uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Paulo se esqueceu das coisas que ficaram para trás, de forma a não se contentar com as medidas atuais da graça. Ele ainda queria ter mais e mais. Ele avança, esforça-se para adiante em direção ao seu alvo. Isso é expressivo de um interesse veemente. No 14 ele diz, prossigo para o alvo, assim como aquele que participa de uma corrida, nunca para até chegar ao final, mas continua indo em frente e o mais rápido possível. Assim, aqueles que estão com os olhos fixados no céu, devem continuar prosseguindo nos santos desejos e esperança, e constantes esforços e preparações. Quanto mais saudáveis ficamos em relação ao céu, na nossa intimidade com Deus, mais rápido prosseguiremos em direção a Ele. O céu aqui é chamado de alvo, porque é aquilo que todo bom cristão tem em vista, assim como o arqueiro tem os seus olhos fitos no alvo que ele deseja atingir. Soberana vocação de Deus. Ele continua, a vocação de um cristão é uma vocação soberana. Ela tem origem no céu e a sua tendência é o céu. O céu é o prêmio da soberana vocação, o prêmio pelo qual lutamos, corremos e combatemos. Aquilo que alvejamos em tudo o que fazemos e o que recompensará toda a nossa dor. E é de grande utilidade no caminho cristão manter os olhos fitos no céu,
em Cristo Jesus. A vida eterna é o dom de Deus, como está em Romanos 6:23, mas em Jesus Cristo, por suas mãos, ela deve chegar a nós, assim como por ele é obtida por nós. Não há como chegar ao nosso lar no céu, senão pelo caminho que é Cristo. Não há outro caminho que nos leva a Deus. No 15 ele diz: sintamos isso mesmo, vamos ter o mesmo pensamento e colocar o nosso coração em Cristo e no céu, assim como Paulo fez. E no 16 ele diz: naquilo o que já chegamos, enquanto isso devemos prosseguir juntos no caminho de Deus, unindo-nos em todas as coisas grandes com as quais concordamos e esperando por uma maior iluminação nas coisas pequenas nas quais discordamos. E no 17 ele diz: sede também meus imitadores. Paulo e seus irmãos foram exemplos para os filipenses e são para nós, os cristãos. Sigam o padrão exemplar deles. Realmente, queridos, nós temos que estar com os olhos fitos no céu, fixo no alvo, que é Jesus Cristo de Nazaré, pois não há outro caminho para a nossa salvação, não há outro caminho que nos leva a Deus, somente Jesus Cristo é o caminho, é a verdade, é a vida. E temos que tomar posse disso, liberar a palavra, confessar com nossa boca, como diz a palavra, aceitando Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Aí muitos de nós perguntam: mas se Deus tudo sabe, tudo pode, tudo vê, por que eu tenho que confessar? Porque a palavra diz que devemos com nossa boca confessar, para que os demônios ouçam que nós não temos nenhuma aliança com trevas, mas sim, mesmo sendo pó, sendo falhos, temos uma aliança com Jesus Cristo de Nazaré. E dependemos das misericórdias do Senhor, que se renova cada dia na nossa vida. Por isso devemos declarar: os demônios nos lançam maus pensamentos para que façamos coisas erradas ou para que pronunciemos palavras que viram armas contra nós mesmos, ataque dos demônios, brechas na nossa vida, no qual nós estamos liberando através de palavras. Mas o diabo não sabe o que pensamos, portanto, precisamos liberar a palavra. Eu tenho uma aliança com Jesus Cristo de Nazaré. Eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador. E peço que o Senhor tenha misericórdia de mim, me perdoe por atos, palavras, pensamentos, conduza a minha vida e que meu corpo seja morada do Espírito Santo.
faça com suas palavras, da sua forma, mas precisamos. E Paulo, quando falava com os filipenses, aqui no verso 17, ele diz: sede também meus imitadores, porque ele buscava dia após dia a Deus, ele confiava, não importava a situação em que ele estava, se ele estava bem, se ele estava fugindo, se ele estava apanhando ou se ele estava preso, mas em todo o tempo ele estava ligado com o Pai, ligado, totalmente buscando o Senhor em oração, certo que ele estava com os olhos fitos no alvo. Assim devemos ser. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nesta manhã, nós te damos graça pela tua palavra. Abra os nossos olhos espirituais. Leva a nossa mente cativa em obediência ao senhorio de Jesus Cristo de Nazaré. Pai, em nome de Jesus, tomamos posse da tua palavra e na autoridade do nome de Jesus Cristo de Nazaré, todos os demônios, principados e potestades já estão amarrados, sem nenhuma ação sobre nossas vidas, nossa família, sonhos, projetos, finanças, ministério. Em nome de Jesus, nos esconde na cobertura do sangue de Jesus, para que o teu nome seja glorificado. Entregamos esses demônios nas mãos de Jesus Cristo de Nazaré, pois somente Ele sabe onde colocá-los. Não aceitamos revide, retaliações sobre nossa vida. Acampe seus anjos de guerra ao nosso redor, dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito. Pai, nos revista de toda a armadura de Deus, pois sabemos que nossa luta diária não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades. Em nome de Jesus, nos reveste do alto da cabeça à planta dos pés. A ti é dado toda a honra, toda a glória e todo o louvor para todo sempre. Amém e amém. Quero agradecer as pessoas que têm entrado, quero agradecer aí o pessoal de Catanduva, placas que entrou e placas de túmulo. Pessoal aí de Catanduva, amo vocês. Muita saudade, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, seus negócios, tudo que Deus tem colocado em suas mãos. As pessoas que têm entrado aí também no YouTube, e eu te peço que você deixe o like, eu te peço que você se inscreva no canal, é só clicar. Quero agradecer porque tem entrado bastante gente e que Deus te abençoe grandemente. Aí no Facebook também, tome posse da palavra, leia o capítulo por completo e esteja sempre com os teus olhos fitos em Jesus. Siga para o alvo, não pare, não desista. Não tire a mão do arado, não olhe para trás nem para os lados, mas prossiga para o alvo. Amém? Que as bênçãos do Senhor estejam sobre sua vida. Querendo Deus, estou aqui de segunda a sexta, entre 6h30 e 7h, para deixar uma mensagem para vocês. Estarei pensando em outro horário, para estar fazendo outras lives, mas aí eu aviso. Que Deus abençoe grandemente. A paz do Senhor Jesus